Pode rodar? Já entrou. Bom, boa noite a todos meus amigos e minhas amigas, né? Sejam bem-vindos a todos vocês na nossa live Macarrão com Molho. E o nosso molho de hoje, ele está muito longe, né? Ele está na terra do sol nascente, no Japão. Hoje, o molho de hoje é Alessi de Freitas Nunes, jornalista, educador, atua com a ONU pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecido como a ODS, para erradicar a pobreza no mundo. É mestre em estudo da paz e doutorando no Japão em educação e felicidade. Seja bem-vindo, Alessa, e vamos embora, vamos tocar a nossa vida aí. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Macarrão, muito obrigado pela oportunidade. É muito legal estar aqui, é uma honra conversar com você e uma honra também conversar com o pessoal do Heliópolis. É uma região que eu tenho muito respeito, muito carinho, lembranças maravilhosas de ter conhecido pessoas incríveis aí, conseguir dialogar e visitar dezenas de pessoas e andar bastante pelo Heliópolis, principalmente nos sábados à tarde, onde a música tá rolando solta, onde o pessoal está bem alegre, bem animado, e conheci também bastante os problemas do Heliópolis e da região toda, e de outras comunidades também. Então, como você falou, eu estou atualmente morando aqui no Japão, já faz 2 anos e meio que eu estou morando aqui, e eu vim para cá para estudar, e eu tive uma carreira de jornalista aí no Brasil, e de educador também, e aí eu vim para cá para estudar paz, um curso, um mestrado na área de estudos internacionais sobre paz. E esse curso foi maravilhoso, abriu minha cabeça para várias coisas, aprendi muitas coisas sobre relações internacionais, sobre a ONU, sobre conceitos de paz, sobre pessoas incríveis também. E agora eu estou fazendo, como você disse, eu estou fazendo um doutorado, estou cursando doutorado, especificamente na área de paz e felicidade, dentro da educação. Então é uma coisa bastante inusitada, bastante diferente, mas muito rica, muito interessante, muito enriquecedor como ser humano. Então, estou muito feliz de estar aqui. A nossa ideia é bater um papo, conversar sobre várias coisas que a gente gosta e também sobre o Brasil, sobre questões, problemas e como a gente ser feliz e como a gente conquistar a paz numa época tão turbulenta, numa época tão desafiadora para você, para mim e para todos nós. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Eu desejo que a gente tenha um diálogo bastante proveitoso. Eu que agradeço aí. Eu acho que vai ser muito rica a nossa conversa, porque falar de paz e felicidade no momento que estamos vivendo, né, no mundo, né, é muito complicado, mas eu acho que leva um pouco a esperança das pessoas que tudo vai passar, né? A gente acredita nisso. Hoje, a gente falando dos últimos números atuais, sobre a Covid aqui no Brasil, né? O Brasil teve 104.528 mortes. Muita gente perdeu seus entes queridos, muitas pessoas sofrendo, e o mundo, cada dia, né, o mundo inteiro está tendo as suas percas, mas no Brasil a gente sente que há a parte do governo um pouco de descredibilidade em relação a essa doença, porque eles não estão passando, não estão acreditando, né? Não estão levando a sério o que está acontecendo. E a gente vem sofrendo tudo isso daí, né? No município de São Paulo também, na cidade de São Paulo, nós temos 10.422 mortos. Então é muita gente, né? Muita coisa que está acontecendo e a gente vem sofrendo com isso. Então vamos lá, vamos conversar um pouco, né, cara? Você está aí do outro lado e você deve ter experiência com muitas pessoas, né? Deve falar com muita gente de outros países, e encontrar brasileiros e ver pelos noticiários o que está acontecendo, né? E diante de tantas medidas de retirada de direitos e falas que promove aqui a violência, o racismo, a homofobia, entre outras violações, como temos que agir para conquistar a paz? É possível ser feliz nesse cenário, meu amigo? Porque tá difícil, hein? Essa pergunta é muito interessante. Se a gente tiver umas 3 horas, a gente responde ela. Mas quando a gente fala sobre paz, isso é um conceito que inclusive a minha tese de mestrado, ela abordou bastante isso, Macarrão.
A gente tem uma ideia de paz como algo passivo, sabe? A gente imagina que paz seja. A gente tem uma ideia na cabeça de uma pessoa num lugar muito tranquilo e curtindo a vida, sabe? Uma coisa serena. Essa ideia de paz, ela é bastante rebatida, ela é bastante combatida por muitas pessoas, e a linha de pensamento que eu estudo, que eu acredito, que eu advogo, que eu realmente me conecto com pessoas nessa linha, é algo um pouco diferente. Então, esses dados iniciais que você me falou sobre a questão do Covid, como está o Brasil, então a gente consegue sim analisar paz e felicidade dentro desse contexto. E é isso que eu queria compartilhar com você. E a ideia basicamente é simples. A paz, ela não está relacionada com passividade, sabe? A paz, ela acontece justamente quando as pessoas de bem se unem, elas se unem em torno do desejo, em torno da vontade, em torno da ação de exatamente combater os males da sociedade. Então, assim, uma sociedade pacífica, ela é uma sociedade que combate a negatividade, uma sociedade que combate o racismo, uma sociedade que combate a pobreza, que combate a doença. Então, ela não é o resultado da ação de um povo ou de uma sociedade, necessariamente, ou apenas. Ela é mais do que isso, né? Como é possível a gente experimentar a paz e a felicidade numa sociedade como a nossa? Exatamente enfrentando e exatamente batalhando para transformar o que está acontecendo com a nossa sociedade. Nesse confronto entre os problemas, as dificuldades, tanto na vida pessoal, a gente pode falar no nível pessoal mesmo, ser humano, família e tudo mais, como no nível social. Então, a paz, ela é o resultado, ela é a faísca desse confronto entre a sociedade, os problemas da sociedade e as pessoas que vão se unir para combater o que está acontecendo de negativo. Entende essa sutileza? Né? Não é algo assim, mas a gente não pode pensar em paz ou em felicidade, sendo que nós temos problemas para resolver. Né? Mas é o contrário, assim, exatamente pelo fato da gente ter problemas, dificuldades, preconceito, toda a lista de coisas, se a gente fizer uma lista de problemas hoje no Brasil, ela é enorme. Mas exatamente por termos tais problemas é que a felicidade e a paz, elas acontecem quando se enfrenta isso. Né? O enfrentamento disso, a luta, a busca por soluções de uma maneira pacífica, no sentido de, principalmente relacionado a pessoas como Gandhi, como Martin Luther King, como o Dr. Daisaku Ikeda, são grandes personagens que nos ensinam exatamente isso. Né? Como você conquistar a paz de uma maneira pacífica, no sentido de não produzir a paz por meio da violência, mas você produzir a paz por meio de uma ação ativa, de uma ação que faz você enfrentar o que está acontecendo de negativo. Então, a disposição, a energia, a luta para enfrentar a negatividade da sociedade é que, em si, pode ser chamada de paz. Ela é uma paz positiva, ela não é uma paz passiva. Então, é por isso que é possível, sim, a gente conquistar uma vida pessoal e uma vida social recheada de paz e felicidade. Você falando aí, a gente começa a pensar, né? O problema a gente tem demais, né? Principalmente a desigualdade. A desigualdade aqui no Brasil ela é muito grande, né? Uhum. E a gente acaba vendo que as pessoas só têm valor quando ela tem algo, né? O que ela tem. Né? Então, se você está morando num bairro chique, num bairro nobre, você tem um outro tipo de tratamento pelas autoridades. E quando você está dentro da periferia, você sente que você praticamente, para o Estado, você é um cara que está lá para cometer crime, né? E a gente vem passando por essas situações aqui no Brasil, principalmente, né? Não sei se você tem acompanhado, provavelmente sim, né? O aumento também da violência policial, né? Ela escancarou de vez, e isso vem trazendo problema. E a gente pensando nisso, para ter paz, um país com desigualdade, a gente fica imaginando que vai ter muita luta, como você falou, para a gente conquistar essa tão sonhada paz. Eu acho que a paz ela vem com direitos, a paz ela vem com as pessoas terem emprego, com as pessoas poderem se alimentar, né? E a gente vem vendo que o Brasil está indo na contramão, e isso é muito triste. E aí, pensando nisso, como é que você vê essa situação, meu irmão?
Isso é muito interessante, Macau, interessantíssimo. Eu vou te dar um exemplo, assim, bem prático. E você falou corretamente, não é só no Brasil, não é só na região X ou Y, é um fenômeno mundial, né? Em dezembro do ano passado, antes do Covid tomar conta do mundo, eu viajei para a Índia, foi minha primeira viagem para lá, e eu tive duas experiências lá, uma aqui e outra aqui, são opostas. Primeiro que o povo da Índia é um povo, assim, encantador, é um povo bastante profundo, são pessoas, lembram muito os brasileiros, assim, eles são muito receptivos. A diferença é que eles têm uma história de séculos e séculos, eles têm uma profundidade de vida muito grande, eles têm valores muito fortes. Então, eu fiquei bastante encantado com o povo da Índia. Assim. Eu fui para duas grandes regiões da Índia, maravilhoso. Assim, realmente é uma região que vale a pena a gente conhecer. E, por outro lado, eles têm uma semelhança muito grande com o Brasil em termos de desigualdade. Macarrão, é impressionante assim, a quantidade de pessoas que a gente vê na Índia em extrema pobreza, passando por sofrimentos e por dificuldades estruturais mesmo, assim, sabe, profundas. As pessoas elas não têm nada, elas têm apenas o corpo dela, a vida delas. Mas uma coisa interessante da Índia, essa é uma comparação que eu fiz, eu conversei com várias pessoas lá, eles não convertem essa desigualdade e essa falta que eles têm das coisas em violência. Isso é um fenômeno interessante que eu notei em relação à Índia. Então, o que é interessante é o seguinte: eles sabem que existem problemas, que existem desigualdade, mas eles não deixam isso afetar a conduta pessoal deles, a dignidade humana deles. Então, eles batalham contra isso, mas não de uma forma violenta, não de uma forma agressiva, mas também não de uma forma passiva. Então, nesse ponto que eu estou tentando chegar. Né? E aí, voltando para a questão do Brasil, a desigualdade brasileira, e sim, assim, eu leio notícias do Brasil todos os dias, a todo momento, eu fico acompanhando e entendendo o que está acontecendo com o nosso país. A desigualdade no Brasil, ela é absurda. Ela é uma das grandes causas de muitos dos problemas que a gente tem. E essa desigualdade é uma desigualdade social, uma desigualdade econômica e uma série de coisas, desigualdade cultural, educacional e por aí vai. Então, poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm muito pouco. Então, essa concentração, tanto de renda, quanto de cultura, quanto de educação, isso vai produzindo uma série de efeitos. E aí eu vou te dar um exemplo contrário disso, assim, um exemplo positivo em relação à desigualdade. O Japão, por exemplo. O Japão ele é um dos países mais iguais que existem em termos de condições econômicas, condições sociais. Por exemplo, aqui no Japão, a pessoa que quer trabalhar, por exemplo, ela tem trabalho. Ela pode não querer, mas ela tem trabalho caso ela queira. Os salários aqui no Japão, o salário da pessoa que ganha menos com o salário da pessoa que ganha mais, ele não é tão diferente. E o emprego, as pessoas que trabalham, que elas não são discriminadas porque trabalham. Para eles, o trabalho é normal. Uma pessoa que trabalha como atendente de uma lanchonete, ele é tão respeitado como uma pessoa que trabalha numa empresa, porque o importante é o fato de estar trabalhando. O trabalho em si, ele é valorizado. Né? E o salário não é tão diferente, não é tão desigual como a gente vê no Brasil, na Índia. Então, isso resolve uma série de coisas. Porque o país tem problemas, é óbvio, vários outros tipos de problemas, mas em termos de igualdade, isso daí faz uma diferença enorme. E aí, Macarrão, você acertou na mosca. A desigualdade, ela gera violência, ela gera concentração de renda, ela gera uma política diferente do governo em relação a certos locais. Aí, naturalmente, eles vão proteger os locais que eles consideram melhores, eles vão desprezar os locais que eles consideram piores, e por aí vai. Exatamente porque é desigual, né? Não tem igualdade. Então, tem diferença de tratamento, tem diferença de recursos, tem diferença de cultura, e isso impacta na população. Né? Nenhuma população, nenhum povo, nenhum bairro, nenhuma localidade, ela gosta ou ela admite ser tratada como desigual. Uma das piores coisas para o ser humano é exatamente esse tratamento desigual. Pensando nisso, é que a ONU ela lançou em 2015
uma coisa que chama ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos da ONU, mas a raiz deles, a raiz de todos eles, e esse é uma luta mundial, milhões de pessoas ao redor do mundo estão lutando para isso, para principalmente erradicar a raiz da desigualdade, que é a pobreza. Quando você soluciona a pobreza, quando você arranca a miséria das pessoas, seja miséria financeira, seja miséria econômica, miséria emocional, filosófica e tudo mais, quando você faz isso, você iguala as pessoas em termos de direitos, em termos de potencialidade, em termos de capacidade de viver. E aí o ser humano, quando ele está em estado de igualdade, ele naturalmente sabe ser feliz. Ele sabe conquistar o espaço dele, ele sabe criar um ambiente mais positivo, né? E quando aparece a desigualdade, e aí você começa a gerar ciclos de violência e tudo mais. E vou dar um exemplo, vamos falar sobre vida real, né? Você sabe disso, Macarrão, e eu também sei muito bem na pele. Quando falta dinheiro em casa, gera confusão. É natural, né? Você pode ter uma família harmoniosa que for, quando falta dinheiro, você naturalmente gera problemas. Quando você não tem educação do jeito que você sonha, do jeito que você gosta dentro da sua casa, na sua rua, no seu bairro, isso começa a gerar atrito, os jovens começam a ter tempo demais, e por aí vai. Então, a solução, a gente não pode dizer que é a situação econômica que produz a paz e a felicidade, mas a ausência da situação econômica, a ausência do dinheiro, a ausência do trabalho, a ausência da educação, a ausência da segurança, ela é a raiz de muita violência, a raiz de tudo que a gente conhece hoje. Então, por isso que a ONU, por isso que várias pessoas muito sérias, elas estão atacando a raiz do problema. Né? Porque o ser humano, ele naturalmente, se você der condições para ele, ele consegue viver, ele consegue criar um ambiente saudável, um ambiente de harmonia, um ambiente onde gera confiança, onde gera paz e gera felicidade. Quando você retira isso da pessoa, aí gera outros problemas. Você tira a estrutura, a base para ela poder viver uma vida saudável, uma vida pacífica, uma vida dedicada ao bem pessoal e ao bem coletivo. Então aí começa a complicar as coisas, concordo com você. Quando você falou da ONU, aí já veio um negócio aqui na minha cabeça, cara, que acho que quem está nos assistindo, quem vai assistir depois, porque fica gravado, deve fazer essa pergunta, né? Como é que o pessoal está vendo a gente aí fora, meu? Uhum. Diante de tudo isso, desse governo que só retira direito, de um governo que prega a violência, de um governo omisso, né, de um governo que está tirando os direitos das pessoas, né, cara? E a gente fica querendo saber como é que os caras estão pensando lá fora, né? Como é que nós... Meu, a gente vê, hoje é uma guerra tão, assim, escancarada, né? Aí você vê o garimpo contra os índios, tá tendo violência contra o índio, matança. Aí você vem para a religião também, há uma guerra religiosa. Aí você vê o racismo, as pessoas, como você falou de respeito do profissional, a gente viu uns dias agora um entregador sendo humilhado por um cara de um condomínio, né? E, cara, e aí vai. Um jovem sendo agredido porque ele era negro e estava dentro de um shopping que foi trocar um relógio para o pai e o segurança achou que era bandido. Meu, como é que vê? Porque isso não saiu do nada, né? Isso existia? Existia, mas não era colocado. Parece que hoje as pessoas, ela tem o direito de violar o direito da outra. Ela se sente em razão, ela se sente protegida ao violar a vida, né? A gente tem o caso do menino que foi assassinado aqui no Sacomã, né, pelas costas, a uma abordagem policial. E aí a gente fica assistindo, que direito é esse que dá para o Estado achar que ele vai ser impune? Está passando isso, parece que deu legitimidade das pessoas violar todo o tempo o direito das pessoas. E isso vem incomodando. E aí quando a gente fala da paz, que a gente fala, a paz é isso que você falou mesmo. A paz não é só dizer, olha, vamos ter a cultura de paz, vamos ser... A paz, ela vai se conquistar se a gente conseguir realmente cobrar. E também cobrar é também aprender a olhar. Porque, infelizmente, esse governo foi eleito, cara, pegando uma criança no colo e ensinando ela a fazer um sinal de arma.
Então, olha só, o que as pessoas estão vivendo? Parece que as pessoas estão com um objetivo, dizendo assim, ó, eu tenho direito de violar as pessoas. E parece que, e tem outra coisa, que quem viola o direito de quem o presidente acredita, né, que tem que tirar o direito, que tem que ser humilhado, que tem que ser massacrado, as pessoas parece que, cara, cada dia que passa, falam assim, eu sei que não vai acontecer nada comigo porque eu estou daquele lado. Eu estou daquele lado do opressor, eu estou daquele lado da maldade. Então, como é que eles estão vendo isso? Como é que você vem acompanhando isso? Como é que está chegando aí no Japão? Né? E até em você mesmo, né? Como um cara que está estudando tanto para poder ajudar as pessoas, para poder informar as pessoas. Como é que chega? Como é que vai no seu coração? Como é que vai no público aí? Como é que atinge? Bem interessante sua colocação, cara. Eu anotei tudo que você falou e eu vou citar alguns exemplos. Né? Como é que a comunidade internacional ela está percebendo tudo isso? Primeiro ponto, as pessoas sabem, sabe? Eu parto desse princípio, assim. Os governos internacionais, a ONU, sabem, né? O Brasil é um país muito importante, cara. O Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país muito rico e muito estratégico no cenário internacional. Além do que, o nosso povo é maravilhoso, as pessoas gostam do Brasil. Então, o mundo vem acompanhando com bastante preocupação, com bastante tristeza, essa mudança em relação à postura do Brasil no cenário internacional. E isso é triste, isso daí não é agradável, não é legal, porque foi uma mudança bastante abrupta. Falando sobre a ONU, especificamente, eu conversei com uma pessoa recentemente e ela estava dizendo isso. Em termos de relações internacionais, a gente não valoriza muito o nosso país, né? Mas na ONU, o Brasil é muito respeitado. E sempre foi. Tanto é que o principal evento da ONU, todos os anos, em setembro, agora em setembro tem de novo, quem abre o principal evento da ONU, que acontece todos os anos, que é a Assembleia Geral da ONU, essa Assembleia Geral é uma reunião que todos os governos, de todos os países praticamente, eles falam, eles discursam uns para os outros. E quem abre, quem começa essa Assembleia, todos os anos, é sempre o chefe de Estado do Brasil. Por quê, né? Porque o Brasil é respeitado, porque o Brasil tem essa tradição de ser realmente um país pacífico, um país que promove a paz, um país que promove o meio ambiente e tudo mais. Então, tanto a ONU quanto esses outros governos, como os governos em geral, eles têm acompanhado com bastante preocupação. Um outro problema sério, gravíssimo, a questão da Amazônia. Né? A gente fala, mas, peraí, o que a Amazônia tem a ver com o mundo? Tudo. Né? Enquanto o índice de desmatamento, o índice de destruição da Amazônia hoje, ele está batendo recordes e recordes. Isso, a gente nem sabe se o que está sendo reportado são números reais. Mesmo os números que a gente duvida, eles ainda assim são muito maiores do que o que vinha acontecendo. Né? E por aí vai, como você falou, a questão da desigualdade, agora a questão dessas 104 mil pessoas que já faleceram por conta do coronavírus e tudo mais. Então, assim, eu tenho uma ideia sobre governo, Macarrão, que é muito simples, assim. O governo não é só uma questão de administrar o nosso dinheiro e as nossas taxas, o governo é uma questão de liderança e inspiração. Sabe? O governante, ele inspira as pessoas. A postura de um líder, ela inspira as outras pessoas. Né? Tanto eu quanto você, nós já tivemos líderes, tanto no nível religioso, quanto no nível comunitário, familiar e tudo mais, pessoas que se dedicam às outras com bastante seriedade, com bastante, com bastante paixão pelos outros, que se desdobram para cuidar dos outros, elas são sempre inspiradoras. Na humanidade, a gente tem isso também. Né? Você tem líderes como Jesus Cristo, como Buda, como Gandhi, como Luther King, como o Dr. Daisaku Ikeda. São pessoas que doam, que fazem da vida dela um motivo para se sacrificar em prol do outro. Então, isso daí gera inspiração, principalmente para os jovens. A gente acha que não, mas os jovens, até as crianças, elas estão aprendendo com a postura dos líderes, né? E aí você falou, por exemplo, sobre o presidente que pega uma criança no colo e aponta, faz um sinal de arminha. Isso daí não passa batido, sabe? Isso daí está inspirando uma geração de pessoas a adotar como medida básica, como postura na hora de solucionar problemas, o ataque, a violência, o armamento e por aí vai. Então, assim, respondendo a sua pergunta, sim, o mundo sabe o que está acontecendo com o Brasil, as pessoas acompanham e a comunidade internacional, ela está bem
chocada, ela está bem triste com tudo que está acontecendo, e agora com o Covid isso daí ficou mais, realçou ainda mais, porque sim, muitas, dezenas, milhares de mortes poderiam ter sido evitadas, e outros países são prova disso. Aqui no Japão, por exemplo, pra você ter uma ideia, Macarrão, a gente está aqui com em torno de 200 a 300 casos por dia. Quantidade de mortes, 1, 2, tem dia que não tem nenhuma. E mesmo assim o governo ele não sabe o que faz, eles já estão quase parando tudo de novo, né? E tem debates o dia inteiro na televisão e as pessoas falando, porque tem 300 casos. No Brasil chega a ter 40 mil, 50 mil casos por dia, 1.000 mortes. Né? Num país como o Japão, por exemplo, isso é absurdamente impensado, porque a morte de um cidadão, ela é séria, é coisa séria para um país, para o governo. Eles não querem que a população morra, então eles vão fazer o que for necessário para proteger, para criar mecanismos para que isso não aconteça. Um exemplo disso, um outro exemplo disso, você falou sobre racismo, por exemplo. A gente acabou de acompanhar lá nos Estados Unidos, né, a morte do George Floyd, a morte de um negro na mão de um policial branco. Você viu, você sabe disso, isso daí criou uma comoção, criou uma revolta, uma ira justificada, uma ira justa, né? Que as pessoas foram para ruas, mesmo com o risco do Covid, muitos se arriscaram, talvez muitos até morreram por causa disso, por causa do Covid, mas eles não deixam isso passar. Porque a morte de um cidadão norte-americano por racismo, por 1000 fatores que a gente pode entender aí, isso daí afeta a vida de todos os cidadãos. Então a população foi para a rua, a população bradou e brigou mesmo. Então, o que é a paz, como eu estava te dizendo no começo? É exatamente isso. É você não permitir que se desrespeite a dignidade da vida. Então, a dignidade de cada cidadão, ela é sagrada, Macarrão. As pessoas, elas não estão aí para ser mortas, seja pelo Estado, pela polícia, por quem quer que seja. Né? E muito menos estão aí para não ter condições de ter salário, de ter uma vida decente, de ter educação, de deixar os filhos crescerem e tudo mais. A dignidade do ser humano, ela é o ponto central de uma sociedade pacífica. Sabe assim, a vida de uma pessoa é mais importante do que o governo e o país inteiro. Quando você implanta essa lógica num governo e num país, você inverte, você faz o governo e a sociedade inteira trabalhar para um cidadão, para que aquela pessoa seja protegida, ela tenha condições físicas, condições emocionais, condições sociais e econômicas para florescer e para brilhar como um ser humano. Quando você tira isso do ser humano, você começa a provocar violência, começa a provocar sofrimento, e aí você vai diminuindo o índice de paz, o índice de satisfação e o índice de felicidade. Então, esse é um dos pontos. Só fechando esse raciocínio, o que uma pessoa, então, pode fazer diante de um cenário desse? Essa é a pergunta dos meus estudos aqui. Né? O que um ser humano, uma pessoa, eu, você, o que eu posso fazer, ou qual é a minha capacidade de ação diante de grandes instituições, diante de governos, diante de situações que parecem tão opressoras, que parecem tão distantes de mim, tão poderosas. Esse é o maior engano, sabe? É aí que a gente tem que trocar a filosofia das pessoas, do povo. Né? Uma pessoa, um ser humano, ele consegue produzir uma mudança no ambiente dele sensacional, gigantesca. Então, não interessa se o governo está destruindo, está fazendo. As pessoas em si, primeiro foram elas que colocaram o governo lá, então elas têm o poder de votar e tirar e colocar pessoas melhores. Então, o voto é fundamental, a democracia é crucial, esse é um ponto. E o segundo ponto é começar a agir de forma que a minha ação, por exemplo, você, Macarrão, você se levantou para proteger as pessoas. Você também tem questões pessoais, você também tem problemas para resolver. Mas olha você aqui promovendo essa live e decidido a dialogar com as pessoas. Você está saindo do seu mundo e decidindo proteger as pessoas e criar uma nova região, um novo bairro, um novo país. Sabe, você tem um poder, Macarrão, que você não imagina, mas agora você está começando a colocar ele em prática. Agora que eu digo, durante essa pandemia, e eu sei da sua história, tudo que você já fez. Então, quanto mais você age para assumindo a responsabilidade pelos problemas que estão acontecendo com as pessoas, mais poder você tem, mais capacidade de transformação você tem. E isso, para mim, é felicidade.
Felicidade não é ser um bobo alegre diante dos problemas que estão acontecendo. Ah, não, tá tudo bem, fica sorrindo. Ah, não, tá tudo legal, tá tudo jóia. Isso daí é passividade e desespero. Uma pessoa feliz é uma pessoa que se levanta e tem a capacidade de influenciar as outras pessoas e lutar por justiça, lutar por uma situação econômica melhor, tanto para si quanto para os outros, porque é uma pessoa de força. Felicidade está ligado à força e capacidade de transformação da sociedade. Por isso que a paz ela só nasce de pessoas felizes. E pessoas felizes são pessoas que têm capacidade de dialogar com as outras e de transformar o ambiente dela. Por isso que não importa como o ambiente está. O que interessa é se cada pessoa, ou se você, eu, se a gente consegue transformar o meio ambiente num ambiente de luta, num ambiente de enfrentamento da realidade e de forma sábia, com bastante inteligência, com bastante capacidade de unir as pessoas, se você enfrenta esses problemas transformando a realidade, certo? Então, a felicidade e a paz, ela está ligada com esses aspectos, com a capacidade humana de transformar o ambiente dela. E aí, quanto mais você se dedica, maior é a sua influência, né? Você poderia muito bem estar dedicando o seu tempo, Macarrão, para apenas a paz e a felicidade da sua família ou das pessoas que estão próximas, mas não, você está ampliando isso. E quanto mais você amplia isso, mais você fica forte, mais você tem o que eu chamo de felicidade, ou a capacidade de sentir satisfação em lutar, entendeu? A luta em si, ela é a paz, e é por isso que ela promove a felicidade e ela gera a capacidade humana de transformar ambientes. Isso é muito importante mesmo. Eu acabei até, na verdade, as suas palavras acabou me emocionando, cara, de verdade, Muito bom. porque eu acho que as pessoas elas podem, né? Isso, Elas conseguem mudar o mundo quando ela quer. isso. Eu acho que se a gente quiser viver num mundo de paz e de harmonia, a gente tem que lutar por direito. E a Uhum. gente tem que brigar por eles. A gente Exato. não pode dizer, porque não é comigo, né, é que é com o outro, eu não me importar. Eu Uhum. acho que essa palavra que você falou foi muito importante para ouvir, né? E a gente que é líder comunitário, a gente sente isso, né, cara? Eu falei com a minha família logo no início, quando começou a pandemia, e eu chamei meus filhos e falei, aí o meu filho falou assim, pai, toma cuidado, né, tal, porque todo mundo, ele se preocupa com cada ação que a gente vai fazer, né? A família da gente, eu tenho 3 filhos, cara, né? Então, 3 filhos que hoje estão estudando, né, cara, que estão aí lutando, né, estão trabalhando, e eu falei para eles assim, ó, eu quero falar uma coisa para vocês. Se acontecer alguma coisa comigo, não culpa isso, não culpa aquilo. Olha, eu vou estar fazendo o que eu mais gosto. Eu vou estar lutando. Eu vou estar brigando pelas pessoas. Porque eu sei que se eu, como muitos líderes comunitários, não só aqui de Heliópolis, mas no mundo todo, Sim. pessoas que não fiquem que não fica na sua casa, que o problema dos outros é problema deles, sim, Uhum. acaba indo para a rua. E eu falei para eles: olha, se eu morrer, fique feliz. Fala só, meu pai morreu sabendo, fazendo o que ele gostava. Meu pai era determinado para isso. E a gente ficou o tempo todo na rua, cara. O tempo todo, nós estamos o tempo todo na rua. Porque esse governo, o governo municipal, o governo estadual, ele basicamente se omitiu, cara. Basicamente não, ele se omitiu, Uhum. né? Se omitiu. Ficou lá. Se a gente, os líderes comunitários, não fosse para a rua, não usasse a força, né? Não se unisse, né? E aí e fazer com que arrecadasse alimento para que as pessoas não passassem fome, né? Uhum. Eu acho que hoje não estaria tão tranquilo em relação para eles, né? Eu falo para eles, porque eu acho que o povo não ia aguentar passar fome, porque passar fome é uma coisa, cara, terrível. Eu posso falar porque eu passei fome, né? Uhum. A minha família passou fome. Minha mãe foi vítima de violência, a gente veio para o Heliópolis com 4 anos, vítima de violência doméstica. Então, a mãe criou 7 filhos dentro de uma favela. E a gente sabe o que é passar fome. Eu fico imaginando os pais que não conseguem alimentar, porque graças a Deus, eu não tive esse problema de meus filhos passar fome. Nossa, necessidades normais, como todo mundo que mora em periferia passa, porque sabe que o salário também é curto. Mas a minha mãe, ela dava para a gente comer. E eu sei que ela muitas vezes ela dormiu.
Desculpa. Fica à vontade, fica à vontade. Essas Já lágrimas, dormiu passando fome. exatamente é por essa luta que você tem, assim, não se contém, fica à vontade. E a gente viu a luta dela para crescer, né? Uhum. E a gente se pegou nisso. Acho que o grande líder da minha vida é minha mãe, né? Sim. E ela lutou para criar Sete, num lugar que muitos achavam que todos nós ia virar bandido, mas nós não viramos. Uhum. Ela foi exemplo, cara. E ela Exato. fez a diferença, e ela faz a gente ter paz. E tudo que a gente consegue fazer, ela ensinou a gente a isso. Uhum. Então, quando a gente tinha dificuldade, e minha mãe tinha um pouquinho de comida sobrando, era para os filhos dos vizinhos. Então, a Uhum. gente foi criado vendo isso, e é isso que a gente espera de um governo. Um Exato. governo que se importa pelo povo. Um Uhum. governo que se importa para quem mais precisa. Hoje eu estava com um PC, e a gente estava ouvindo um depoimento, e eu ouvi uma frase que me marcou muito. Quem governa para pobre, está governando para todos. Porque uma Uhum. sociedade atendida é uma sociedade educada, é uma Uhum. sociedade que tem dignidade. E quem tem Uhum. dignidade não sai na rua para cometer crime, não sai na rua para matar, Exato, 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 exato. porque ela está feliz com o que ela tem, o Uhum. objetivo que ela alcança. Exato. Então, quando você falou de uma liderança, acho que veio tudo em mim, e aí não tem como não se emocionar, não tem como Então, a gente não ficar. Eu acho que o caminho é esse, o caminho é lutar pelos direitos. e qual o nome da sua mãe? Maria Lina, cara, Elina. deve estar assistindo. E É o amor interessante. da minha vida. E isso que você fala, você vê. Eu não consigo imaginar o tanto que ela teve de dificuldade, o quanto que ela projetou e desejou que tanto você quanto seus irmãos tivessem uma vida ativa, uma vida dedicada às pessoas. E olha o poder que ela tem, ela conseguiu isso, sabe? Olha você aqui hoje se levantando e batalhando, influenciando pessoas para o bem. Então, é isso que eu estou dizendo, sabe? A capacidade de uma pessoa de se levantar, de se colocar de pé, né? Não de forma violenta, é fácil você se levantar de forma violenta, né? A agressividade, ela nasce de forma mais fácil do que a paz, do que o estado de felicidade. Só que tem vida curta, né? Agora, a pessoa que se levanta para dialogar, que se levanta para cuidar das pessoas, que se levanta para cuidar das pessoas que estão passando por dificuldades, isso daí é impressionante. Né? Que nem você citou o Paulo César agora, tanto ele quanto a Elaine, eu acompanhei e eu recebi vários relatórios deles do esforço de vocês no Heliópolis, por exemplo, de ter cesta básicas, de levar isso daí para as pessoas, de garantir com que as pessoas, durante o Covid, durante a crise do coronavírus, o auge da crise, elas tivessem o que comer, porque elas não estavam em casa porque elas, não quero trabalhar. Né? O país parou, precisa de auxílio. Né? E nessas horas, Macarrão, eu acredito muito nisso, é que os verdadeiros líderes se levantam. Né? Aqui no Japão também, sabe, aconteceram várias coisas, assim, as pessoas foram pegas de surpresas. A gente está aqui desde fevereiro também, sabe, sai de casa com máscara, não sabe, tem que tomar cuidado com o metrô e com andar e tudo mais, é complicadíssimo. Né? O país parou por bastante tempo, até diminuir os casos, mas nessas horas eu percebi uma coisa, nos momentos de dificuldade, pessoas comuns se levantaram. Por exemplo, eu tenho pessoas que moram aqui perto, que são budistas, como a gente e são pessoas simples, mas, cara, no meio da crise, eles vieram aqui nos visitar, entraram, ficaram na porta, mas trouxeram frutas, trouxeram, sabe, um abraço amigo, assim mesmo à distância, e trouxeram conforto, falaram que se vocês precisarem de alguma coisa, a gente está aqui, e tudo mais. Então, esse cuidar das pessoas, isso é ser líder, sabe? E isso daí é a verdadeira liderança, dentro da família, na sociedade, na comunidade e tudo mais. Então, assim, você é um exemplo disso, você é uma pessoa que está disposta a se sacrificar pela população, pelos outros, e disposta a cuidar das pessoas que têm menos, que estão passando por sofrimento. É por isso que você é forte. Percebe que a teoria que eu estou tentando falar aqui é exatamente o que está acontecendo com você e com tantas outras pessoas que você conhece também. Né? Sabe, cara, é muito fácil as pessoas simplesmente reclamarem e se entregarem. É muito fácil se entregar, é muito fácil se diminuir e se achar incompetente para mudar as coisas. E aliás, é assim que os maus governos continuam. Quando a pessoa se diminui, ela se acha incompetente e impotente,
Aí ela entra no pior cenário que um ser humano pode entrar, Macarrão, que é a indiferença. Existem as pessoas boas, existem as pessoas más. Pior do que os dois são os indiferentes. São as pessoas que veem as coisas acontecendo e ficam passivas. É por causa delas que as pessoas más, que as pessoas negativas, que as pessoas que corrompem, elas continuam. Porque os passivos dominam, eles são muitos. Então, a gente, pessoas como você, eu, a gente falou do PC, da Elaine, tantas pessoas maravilhosas daí, elas não ficam passivas. Elas não conseguem ficar indiferentes em relação ao sofrimento humano. E é daí que nasce essa força e essa vontade e essa ação prática de eu vou andar pelas pessoas, eu vou me dedicar às pessoas, eu vou cuidar de pessoas. Mesmo que seja aqui do meu vizinho, aí você cuida de um, cuida de outro. Quando você vê, você já está se responsabilizando pela transformação da vida de dezenas de pessoas. Essa pessoa é feliz. Porque felicidade é exatamente esse ponto. É você se levantar para cuidar da sua comunidade. Né? Eu tenho exemplos, como eu estava dizendo, né? Por exemplo, Gandhi na Índia. O exemplo do Gandhi é universal, Macarrão. E ele serve para a Índia, serve para o Japão, serve para o Brasil, serve para Heliópolis e para qualquer local. Né? O Gandhi tinha um raciocínio bastante simples. A Inglaterra invadiu a Índia e eles controlam tudo. Eles controlam até o sal que a gente come. A Índia é muito que a gente usa para comer, para temperar a nossa comida. Então, o Gandhi começou a fazer protestos pacíficos. Ele simplesmente ele é adepto da não violência, ele chamava as pessoas, ele ia para a rua e ficava andando. Aí juntaram-se a ele 1, 2, 100 milhões de pessoas que faziam as marchas lá na Índia. E os ingleses ficavam assim, por que eles estão fazendo isso? Aí os ingleses mandavam a polícia lá. Só que o Gandhi tinha uma regra, não violência. Você não vai se igualar. Não importa que o presidente aponta o dedo com a arminha, sabe? Eu não vou permitir que isso chegue até a minha comunidade, nem até a minha família. E essa reação oposta, sem indiferença, fez o povo se levantar. As pessoas aderiram a isso. E aí elas faziam as marchas, elas faziam as ações não violentas e elas começavam a se educar para reagir, mas reagir de forma não violenta. Isso inspirou as pessoas, porque as pessoas só queriam viver bem na comunidade delas, ter emprego, ter a comida que ela queria, educar os filhos delas. Então, para isso, elas se levantaram. E aí o governo inglês não teve outra opção a não ser atender ao que eles queriam, ao que o Gandhi queria. Isso daí culminou com a independência da Índia. Então, é um grande exemplo, sabe? Teve até um fato, para mim, um dos mais emocionantes da história humana, sabe? Teve uma marcha, um grupo de pessoas, aí a polícia inglesa chegou, a população, os discípulos do Gandhi, eles se ajoelharam, ficaram parados, e o governo mandou atirar, e eles atiraram nas pessoas, mataram, a maioria, 400 pessoas foram mortas. E aí o Gandhi só fez uma pergunta depois, algum dos meus discípulos levou tiro pelas costas? Aí o pessoal falou, não, todos eles foram tiros de frente. Falou, então tá bom, esses são meus discípulos. Porque ninguém correu. A questão não é o governo está fazendo o que está fazendo. A gente já esperava disso. A maioria da população sabia que isso ia acontecer. A questão é a reação, sabe? Qual o nível de reação? Se as pessoas vão ficar passivas ou se elas vão partir para a ação de uma forma não violenta. Reagir igual o governo está reagindo é fácil, mas isso é um prato cheio para continuar fazendo o que eles querem, né? É exatamente isso que eles querem. Agora, reagir de forma a unir a população, fazer as pessoas ficarem unidas, ficarem bem, cuidar umas das outras, gerar redes de proteção, garantir que não tenha violência, nem violência sexual, que vem aumentando muito nessa época da pandemia, violência contra as crianças, violência contra os jovens, violência por causa das questões raciais, econômicas, sociais. As pessoas unidas, Macarrão, elas têm um poder gigantesco. Né? E pessoas como você têm esse papel de superar as questões pessoais e inspirar as pessoas. Eu acredito na capacidade das pessoas comuns de se levantarem e protegerem as outras. Isso é possível, e aí vai envolver o que você disse, as questões jurídicas, as questões sociais, econômicas, tudo, está tudo no pacote. Mas a raiz é a transformação do ser humano, a transformação, uma pessoa que passa a viver uma vida na qual ela só quer
usufruir do governo e das outras coisas, e ela passa a ter uma vida ativa, na qual ela exige, ela cobra, e ela passa a ser uma pessoa de forma pacífica, ela se levanta para proteger as outras. Essa mudança de fé, e eu chamo de mudança de fé, né, é uma transformação interna. A pessoa ela passa a... Não existe mais passividade, ela deixa de simplesmente esperar e ela começa a cobrar, ela começa a se unir com pessoas de bem e a criar movimentos de transformação. Eu tenho um nome para esse conceito, que vem exatamente de uma das pessoas que eu citei, né, o Daisaku Ikeda. Ele é um grande líder aqui no Japão e hoje um líder mundial, e ele ensina exatamente esse ponto de transformação da fé das pessoas comuns. E ele chama isso de revolução humana. É a transformação de um ser humano, de uma pessoa que se levanta e que se coloca de pé de forma ativa e de forma pacífica, e ela decide, a minha felicidade vai ser, a partir de agora, cuidar das outras pessoas. Eu vou criar movimentos que cuidam de pessoas, que transformam a minha sociedade. Cara, quando as pessoas fazem isso, elas produzem resultados incríveis, incríveis. Eu acredito muito nisso. É verdade, né, cara? A gente vai... Se a gente for olhar nosso histórico, né? A gente for olhar nossa vida, a gente tem vários líderes, né? E graças a Deus, as pessoas com quem eu convivi e com quem eu aprendi muito, eu consegui valorizar a vida, né? Lutar pela vida, e isso que é importante, né? Às vezes, lá em casa, lá a gente sempre está falando, e no meio da conversa a gente fala assim, as pessoas, a gente tem importância, então nosso vizinho tem importância. E eu me lembro muito quando eu era conselheiro tutelar, com os conflitos que não tinha dentro da própria família, né? Conflito de irmão com irmão, né? Do adolescente na escola, e a gente tinha que intermediar tudo isso e de uma forma pacífica apresentar soluções e dialogar, né? Uhum. Então, coisas que vêm acontecendo na nossa vida e que vai nos deixando forte, né? E a gente não vai abaixar a cabeça. Isso, Vai custar caro, a gente vai lutar muito. E o que a gente está fazendo? E a gente estava no meio da sua conversa, a gente vai lembrando as coisas. Nessas nossas ações que a gente fizemos aqui em Ilha Office, tem uma coisa que eu tenho muito orgulho mesmo, que eu falo assim, que olha, porque assim, quando eu era pobre, eu sou pobre ainda, né? Mas eu falo assim que a gente era muito pobre mesmo, né? Não tinha nada mesmo. E a gente tinha animais, cara, e às vezes os nossos animais morriam por ficar doente, nós não tinha condições de levar no veterinário, não tinha condições de dar uma comida também de qualidade para o animal, né? Era comia o que nós tínhamos. E quando começou essa pandemia, cara, eu fui numa casa de uma mulher e a gente foi levar um mantimento para ela, e eu vi um cachorro muito magro, cara. Uhum. E aí eu olhei pro cachorro, cara, eu não me conformei, irmão. Uhum. Aí, parece que veio um negócio lá atrás. Eu falei, a gente tem que fazer outra coisa também. Aí a gente lançamos aqui uma campanha Animais Também Tem Fome. Uau. Aí a gente mandava uma cesta básica e 5 quilos de ração pro gato, pro cachorro. Cara, e tipo assim, eu falei assim, sabe por quê? Cara, olha, o animal é um membro da família, ele tem tanta importância na sociedade, né? E você vê que hoje tem violência até contra o animal. E aí a gente via, quando a gente levava ração, a pessoa, quando ela pegava o negócio, a cesta, mas que via que tinha ração, ela olhava para o cachorro e falava, hoje você vai comer. Cara, era incrível a reação das pessoas com os animais, né? O amor das pessoas, que as pessoas têm com animais. Eu acho que as pessoas têm que se importar com tudo que é ser. Tem que se importar com a árvore. Tem que se importar com tudo que está no nosso redor. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai se destruir nós mesmos, né? A Amazônia, ela está lá. É ela que nos ajuda, que ajuda a gente a respirar. É ela que dá vida para a gente, para o mundo, para todos, né? Uhum. E outras florestas, o mundo todo, né? Nossos rios, os mares, né? Se a gente não cuidar, a gente não zelar, de repente eu não posso sofrer, porque eu estou com 46 anos, né? Não sei até quando Deus vai me permitir, né? Ou a gente não sabe, né, o que pode acontecer com a gente, mas que as outras pessoas possam ter o direito de viver nelas, né? De conhecer, de não ouvir só por livro, ou por história, ou por vídeo. Exato. Essa é a diferença.
É cuidar da vida, é ser isso, falar da paz, é isso, é defender tudo, é defender o que é bom, é defender o que vai agregar para a gente, o que vai valorizar a vida das pessoas. Eu não posso achar que o meu bom é atrapalhar o outro. Isso. O meu bom é que o bom das pessoas todas possam viver em sociedade. Então a gente luta para isso. Né? Eu acho que eu falei da minha mãe, vou voltar a falar dela de novo. Sim, a minha mãe, ela ensinou muito isso, cara, para gente. Né? Minha mãe sempre foi uma pessoa, onde ela passou, ela teve um monte de amigas. Né? Ela começou a trabalhar numa escola, e ela pegou um amor para aquilo. Né? E ela se aposentou. Quando ela se aposentou, ela ia muitas vezes na escola. Muito bom. E pode se emocionar, Macarrão, fica à vontade. Isso mostra como você é um grande ser humano, sabe? Essa gratidão que a gente tem pela nossa mãe, pela nossa família, mostra a nossa raiz, sabe? E eu achei muito interessante o que você disse, que você citou a questão dessa visita que você fez para essa família, em relação a quando você viu o cachorro também passando fome. E é interessante, sabe, cara? Você falou assim, veio uma força lá não sei de onde. Né? É essa força que eu estudo, que eu acredito que nós temos, que o ser humano tem, sabe? E como você disse, esse não sei de onde, eu sei de onde. Ela vem lá da sua mãe, ela vem lá da sua raiz, né? Ela vem lá da nossa origem. Que eu acredito, sinceramente, as pessoas não nasceram para sofrer, não nasceram para ser pobres, não nasceram para ter dificuldades. Elas nasceram para usufruir da vida, elas têm esse direito. Né? E a gente está numa sociedade hoje que não permite isso, que dificulta isso, mas ao mesmo tempo, cara, tem milhares de pessoas muito boas, como você, como o PC, como a Elaine, como outros líderes comunitários e líderes em todas as esferas, que querem realmente, que têm essa gratidão pela mãe, essa gratidão por essa raiz, e que não vão se deixar corromper, que não vão se deixar abater fácil, e vão se dedicar para as outras pessoas. Eu vou te dar um exemplo, 2 exemplos bem simples, assim, bem diretos, né? Eu assisti recentemente um filme que é Netflix. A gente está nessa pandemia, a gente fica muito tempo em casa, a gente fica assistindo muita coisa, né? E chama Até o Último Homem, e é um filme interessante, é um filme de guerra sobre os Estados Unidos, quando eles, na Segunda Guerra Mundial, eles invadiram o Japão, e, resumidamente, um dos soldados desse corpo do exército americano, ele se negou a encostar em armas, porque justamente ele teve uma briga familiar e o pai dele era violento e tudo mais, e ele falou, não, eu quero ir para o exército, eu vou lá para cuidar de pessoas, mas eu me nego a encostar num rifle, numa arma. Aí o exército foi contra ele e tudo mais, mas aí ele conseguiu, ele veio para o Japão e ele foi combater, e ele tinha o papel de cuidar, ficar na retaguarda e cuidar das pessoas que estavam combatendo. E aí foi incrível, e o filme é muito emocionante, porque ele ajudou dezenas de soldados que estavam feridos, ele ia lá, se sacrificava, colocava nas costas e levava, colocava e levava. E aí o exército deixou o campo de batalha e ele ficou sozinho lá. E tem uma hora do filme que ele fala uma coisa, assim, que ele está exausto, sabe? Ele está exaurido, cansado, correndo risco, e carregando pessoas que estavam lá abandonadas à morte. Ele fala assim, ele fala, Deus, me dê forças para ajudar mais uma pessoa. Né? E a oração dele era exatamente essa, eu preciso ajudar mais um. Né? Eu preciso ajudar mais um. Então, isso abriu meus olhos, sabe, em relação ao que significa essa luta que você faz e que as pessoas de bem fazem. Sabe, não é cuidar de milhões, sabe? Quem quer cuidar de todo mundo, no fim, não cuida de ninguém, né? Sabe, é assim, eu vou me levantar pela minha mãe, pela gratidão que eu tenho pela minha família, pelo amor que eu tenho pela minha comunidade, eu vou cuidar dessa pessoa que está em frente de mim, mais uma pessoa. Aquela família que você visitou e que você cuidou dela e que você levou alimento para o cachorro dela, sabe, é isso, Macarrão, é isso que importa, isso daí é paz, isso é felicidade. Olha a sua emoção de falar dela, de falar da sua mãe. São essas coisas que ficam, cara. Outras coisas, sabe, egoísmo, ganância, isso daí só estraga o ser humano. E o segundo exemplo, bem curtinho, né, a minha esposa, Paola, em abril desse ano, ela estava extremamente preocupada com as crianças no Brasil
que estão sofrendo com abuso sexual infantil, que é um problema grave no Brasil. E com a pandemia, as famílias têm que ficar em casa. E tem famílias, infelizmente, nas quais o abusador está dentro de casa. Ou é o pai, ou é a mãe, ou é o tio, a tia e tudo mais. Isso acontece, é uma realidade gigantesca. Aí ela daqui do Japão se conectou com pessoas no Brasil, várias delas, e eles lançaram uma campanha, chama Ninguém Mexe Comigo. Até no Instagram, no Facebook, você consegue achar. Ninguém Mexe Comigo. Uma artista, a Bruna Caran, ela criou uma música e se juntou com o Marcelo Genesi e com outras pessoas maravilhosas e lançaram um clipe musical que, assim, dia 18 de maio eles lançaram. Foi reproduzido para milhares de locais e milhares de pessoas. Então, hoje, educadores, conselheiros tutelares e pessoas muito boas, eles estão espalhando essa música para que as crianças ouçam, para que elas se conscientizem de que não pode, não é normal um adulto te tocar e você tem que se levantar, correr, gritar, discar 100, que é o número do governo federal para você denunciar. Então, isso está tendo uma repercussão enorme. Então, uma pessoa que se levanta do outro lado do planeta, ela cria, ela de maneira pacífica, criativa e ao mesmo tempo séria e com muita energia, com muita coragem, ela cria uma ação que protege outras dezenas de pessoas, centenas de pessoas. Então, isso é felicidade, é quando você se levanta, você não tem mais uma vida passiva e você começa a criar coisas para conseguir proteger a vida de outras pessoas. Não tem vida mais maravilhosa do que essa. Embora a gente possa ter modelos de vida que parecem melhores, mais fáceis, mas não é, dura pouco. Uma vida grandiosa é uma vida de gratidão, como você está demonstrando aí, se emocionando com as pessoas da nossa raiz, com as pessoas que nós amamos, e por causa delas, em gratidão a elas, você se levanta e passa a ter uma vida dedicada à felicidade das outras pessoas. Isso é paz. Então, no seu coração, na sua forma de viver, no seu mundo, ele é construído com base na gratidão, isso gera ação, essa ação é felicidade. Isso daí vai gerando ações que começam a proteger as outras pessoas. Isso é paz. Vou te falar um negócio pra você. Eu sou um cara sempre chorei mesmo, sou chorão pra caramba. Eu me emociono muito fácil, mas é porque quando eu falo das pessoas que eu gosto, ou quando eu falo da luta, quando eu falo da verdade, né, quando eu falo eu não gosto de injustiça, me incomoda, me deixa doido. Tem hora que eu assisto televisão, eu tô brigando com a própria televisão, cara, porque eu falo, meu Deus do céu. Então, é uma coisa que mexe com a gente. Eu não achei que a gente conversando aqui ia acontecer isso, né? E da gente se emocionar. E como o assunto foi muito bom, né? A gente sempre falou da paz, sempre se organizamos, né? Sempre tivemos na luta. Mas, assim, quando a gente começou a falar, né, e você falando das coisas, a gente percebe, né, a importância que é as pessoas se unir, quando a gente fala, né, ninguém larga a mão de ninguém, e a gente tá junto. Porque eu acho que a força de todos, né, unidos para o bem, vai vencer sempre o mal. Isso, sem dúvida. Sem dúvida. Né? Pode calar uma voz, né, mas não vamos calar todas. Eu acho que quando as pessoas pensam que agindo assim vai facilitar a vida dela, pelo contrário, né? Derruba um, se levanta vários, né? Que foi o caso do menino lá aí nos Estados Unidos. Olha a comoção mundial que teve, né? E eu acho que a gente vai precisar passar por isso aqui também no Brasil, porque a gente vê atos acontecendo e as pessoas não entendem, não param para ver. Às vezes a própria comunidade se mobiliza, né? Mas não há um clamor. Parece que as pessoas acabam, né, se encontrando naquela situação. Mas eu entendo os motivos das pessoas também. Eu entendo o medo, o pavor às vezes de enfrentar, porque a opressão ela vem pesada, né? Ela bate de uma forma terrível, né? E ela nos assusta. Né? Todo mundo tem medo. Eu tenho medo. Tenho medo, mas o meu medo é o meu combustível para a minha coragem. Então, pode vir quente que eu estou fervendo. Exato. E é interessante que você acabou de falar, Macarrão, muito legal, porque eu falei sobre aqueles ODS, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São os 17 grandes metas da ONU para melhorar o mundo.
E o slogan deles é muito simples e é muito, muito maravilhoso. É não deixar ninguém para trás. Sabe assim, cara, enquanto uma pessoa estiver sofrendo na sua comunidade, aí no Heliópolis, ou no Brasil, ou no mundo, não tem paz completa, não tem felicidade completa. Mas isso não pode gerar passividade. Como você disse, eu tenho que ser inconformado com isso. Eu tenho que me levantar, sabe? Eu tenho que agir pelas pessoas. Exatamente porque tem gente sofrendo, tem gente sendo discriminada, tem gente passando por isso, que a minha voz tem que se levantar. E como você disse, sim, a oposição à paz, ela é geralmente violenta, né? Porque as pessoas do bem, elas querem melhorar as condições das pessoas. Isso nem sempre é fácil. Mas por isso que nós precisamos de pessoas fortes. Pessoas como você, pessoas como outras tantas que a gente conhece, que têm a capacidade de resistir sem violência. Resistir com violência é fácil, é o caminho mais rápido, né? Mas resistir com sabedoria, resistir com união, resistir de forma criativa, de forma a unir as pessoas, isso daí são raras as pessoas, mas o mundo precisa disso. É nessa nova filosofia, nessa nova forma de pensar paz e felicidade, que a gente vai proteger pessoas, e aí começam a brotar pessoas incríveis, que começam a tomar ações, sim, criativas, simples, mas que protegem as outras também. E você está no caminho, Macau, é exatamente isso. E que alegria conversar com você e sentir essa emoção e ver que você é um líder realmente, uma pessoa que está na linha de frente e que vai se dedicar, que vai agir pelas outras pessoas, mas com um sincero sentimento de proteger os outros, sabe? Não de levar vantagem na luta pelas outras pessoas. Isso daí também é fácil, a maioria faz. Mas ter uma vida digna, uma vida de felicidade nesse sentido, uma felicidade que aumenta conforme mais eu me dedico aos outros. Isso daí é uma nova filosofia que a gente vai implantar no Brasil e as pessoas vão aprender isso e vão aprender com você essa nova forma de viver. Eu tenho certeza disso. Eu costumo falar assim, né? A gente já está com uma hora e 2 minutos de live. Quando está gostoso. Né? Eu não sei que hora é aí no Japão. Aí que hora que é agora? 8h07 da manhã. É o oposto. Aqui, você está começando um dia que a gente está terminando, né? Eu queria dizer para você que eu coloquei uma coisa na minha vida para me viver bem. Uhum. E isso daí eu falava assim, peraí, eu quero chegar em casa com a cara machucada? Não, então não posso bater. Eu gostaria que alguém fizesse isso com um filho meu? Então, peraí, não posso fazer com o filho dos outros. Eu gostaria que eu fosse, eu ter um cargo maior do que o outro, eu humilhar o outro? Também não. Gostaria de ser? Também não. Eu acho que se cada pessoa colocar no lugar da outra, que ela, antes dela fazer a ação, se ela vai achar que é bom ou não, eu acho que a gente consegue ter um mundo melhor, né? Eu acho que aí a paz da gente começa a caminhar, né? E viver. Mas eu vou falar um negócio para você, cara, eu tô meio assim, verdade, cara, muito feliz, eu fiquei muito feliz de ter esse papo com você. Eu já quero dizer para você que a gente vai ter que se ver de novo. Vamos. A gente vai ter que voltar a se encontrar, irmão. Que paz que você transmite. Que palavras maravilhosas que você me colocou hoje, irmão. Eu acho que não só para mim, mas para todos que assistiram, que acompanhou a gente até agora e que vai nos acompanhar depois, quando puder. Muita gente não teve o horário de entrar, mas eu acho que foi fantástico esse bate-papo. Eu ficaria aqui com você, cara, o resto do dia, né? o fim dessa noite. Mas... Que esperança. Eu queria que você, antes da gente terminar, depois da gente se despedir, mas eu queria que você desse mais uma palavra, que eu acho que essa palavra vai de encontro com todos que estiverem nos assistindo e vai tranquilizar mais ainda depois desse bate-papo que nós tivemos aqui. Legal. Eu queria, o último tópico, então, que eu vou abordar. Isso. Eu falei bastante sobre paz, mas eu falei pouco sobre a questão da... Fica à vontade. Se você não quiser terminar também, a gente pode ficar. Eu estou tranquilão. Legal. Mas sobre felicidade, tem uma coisa interessante, porque felicidade a gente tem que entender de uma outra maneira. Felicidade não tem a ver, como eu disse, em ficar passivo e como se fosse uma hiena diante das dificuldades, sabe? Não é isso. Existe um conceito interessante que, assim, felicidade é a maneira com que você reage às situações da sua vida. Sabe assim, não tem problema a gente passar por dificuldades, a gente morar onde mora, estar na família que está,
Cara, é a vida, né? Isso daí é a vida. Quem está vivo tem dificuldades. Agora, você começa a transformar a sua vida quando você começa a ter um processo de reação diferente diante das situações. Então, existem fatos e existe a reação. Fatos e reação. Então, o que eu acredito, Macarrão, é que assim, as pessoas têm sim a capacidade de reagir diante das situações de uma forma otimista, de uma forma completamente diferente do que a gente está acostumado, de uma forma a produzir valor. Tanto é que a universidade que eu estudo, ela chama Universidade Soka. Soka significa, em japonês, criar valor. Né? Significa o quê? Não importa a realidade, o que interessa é que a minha cabeça, o meu coração, ele vai gerar valor a partir disso. Né? Um exemplo, né? Essa daqui é uma conversa nossa, a gente poderia muito bem estar só conversando sobre problemas, mas não. A gente está saindo daqui melhor, né? Eu estou saindo leve, eu estou sentindo alegria, eu estou me sentindo conectado aí com você e com as pessoas da sua comunidade, você conectado aqui comigo, com a minha família. Então, você percebe que não é só uma conversa, é algo que transcende isso. Né? É assim que a gente faz com que a nossa realidade muda, quando você passa a pegar todos os fatos da sua vida e fazer eles serem significativos. Sabe? É você produzir valor, você reagir de uma forma que eu vou, a partir de agora, ter diálogos com as pessoas. Isso que a gente está tendo, Macarrão, é um diálogo. E o diálogo significa conversar como seres humanos, falar sobre as nossas raízes, sobre o que a gente ama, sobre as pessoas que a gente gosta, mostrar as nossas fragilidades. Cara, ninguém é robô, ninguém tem que ficar, sabe, passivo, como se fosse uma máquina diante dos problemas. Né? A gente chora, a gente sofre, a gente quer melhorar, a gente está inconformado, mas aí gera uma conexão. Gerar conexões, essa conexão gera poder, esse poder gera ação, gera essa vontade e esse desejo de agir, porque a gente passa a se sentir empoderado, com mais capacidade, com mais poder, você sente esperança. E essa esperança, baseada nesse diálogo, nessa conexão com pessoas, ela faz com que a gente enxergue soluções para os problemas. Então, quando eu estou falando sobre felicidade, eu estou falando sobre a coragem de enfrentar os seus problemas pessoais e a coragem de transformar a minha vida para cuidar da felicidade das outras pessoas. Isso gera uma sabedoria incrível, baseada nessa compaixão, e isso daí faz você ter brilho, você brilha, você tem força, você consegue lutar pelas outras pessoas. E aí você transforma a realidade. Então, essa é uma vida de felicidade, né? É uma vida de coragem, baseada na sabedoria. Essa sabedoria vem da sua compaixão. Eu não vou deixar ninguém para trás. Eu vou me dedicar aos outros e por isso eu vou ter força vital também. Também não quer dizer assim, se dedicar aos outros e você, sabe, se destruir internamente. Não, é pelo fato de você estar bem, estar forte, você vai cuidar das outras pessoas. Então, você percebe que é um ciclo novo, é uma forma nova de encarar e de você enfrentar a realidade. Aí você está, de fato, sendo feliz. Felicidade como uma pessoa grata, uma pessoa forte, que está cuidando de outras pessoas e está fazendo os outros serem fortes também. Isso é o que eu chamo de revolução humana, essa transformação profunda do ser humano que faz ele se dedicar às outras pessoas. Olha que legal, hein? E aí, nós vamos ficar mais até quanto tempo aí? Você que manda, irmão. Tem mais assunto aí. Infelizmente, a gente vai encerrar, mas papo gostoso, como você disse, assim, que legal, que conversa boa. E isso é gostoso, sabe, Macarrão? Quando você for liderar as pessoas aí na sua comunidade e nas suas comunidades, é isso, conversa com as pessoas, senta com elas, olho no olho. Né? Vamos conversar sobre as suas dificuldades, me ouve, vamos nos ouvir, vamos mostrar a fragilidade, vamos sair da conversa mais fortes, sabe? Não é, as pessoas não são bandos, sabe? Eu não lidero assim, eu lidero o Heliópolis. Não, o Heliópolis, cara, são famílias, são mães, né? É não deixar ninguém para trás, é sentar com as pessoas e cuidar de uma por uma. Isso tem um poder gigantesco. Eu falo muito, onde eu vou, cara, eu tenho um orgulho. Eu tenho um orgulho, cara, de dizer assim, ó. Onde você mora? Moro na favela do Heliópolis. Aonde eu vou, eu levo minha faixa, a favela do Heliópolis. Eu adoro a favela. Eu acho que a favela é onde as pessoas ficam mais próximas, estão mais junto. E é onde eu aprendi a lutar, e onde eu aprendi a viver. E é onde eu construí a minha paz.
Por incrível que pareça, quando a gente fala isso, tem gente que se ouvir não vai acreditar, mas foi aqui que minha família teve paz, foi aqui que minha mãe encontrou a paz. Né? Então é aqui que a gente vai lutar, é aqui que a gente vai valorizar e que a gente vai levar para outros lugares, para onde a gente puder ir, a gente vai estar nessa luta e defender. Você pode ter certeza, irmão, que onde eu passar, eu vou ser feliz. E feliz é lutando. Falou, meu irmão? Tamo junto, muito obrigado. Bom dia para você. Alex, mano, você foi fantástico, meu. Legal, cara. Te admiro muito. E é o seguinte, já quero pensar no retorno na próxima live, certo? Eu não posso esquecer também que tem um cara aí que mandou para mim mandar um abraço para ele, um salve, como ele disse, um salve para o Gil, fotógrafo, um beijo para sua mãe, Gil, que é amiga da minha mãe, né, para o seu pai, a toda a sua família e a toda a família de vocês que estão nos acompanhando até agora, que vocês tenham um início de noite maravilhosa, com muita paz e alegria. E, meu amigão, estamos juntos para sempre e quando precisar também, vamos estar junto. Quando você vier aqui no Brasil, vamos andar de novo aqui na favela, vamos falar com todo mundo. E olha, cara, um beijão no seu coração, um beijo no coração da sua família, que Deus te abençoe muito e bora para lutar, que a felicidade está na luta. Que legal. E, cara, eu termino a minha participação, primeiro agradecendo de coração também, me emocionei bastante. Como é bom conversar com pessoas do bem, sabe? Pessoas que querem fazer a mudança da sociedade, sabe? E aí no Heliópolis, eu fui muito para Heliópolis visitar pessoas e dialogar com pessoas. E eu tenho um exemplo bem simples, que é justamente o Paulo César e a Elaine. No comecinho, quando eu comecei a visitar as pessoas aí, eu conversei com eles, e eles, assim, eles promoviam encontros na casa deles para dialogar com as pessoas sobre filosofia, sobre transformação pessoal. E aí eles falaram assim um dia, que eles queriam muito aumentar o espaço da sala da casa deles para receber mais pessoas. E eles batalharam para isso e ralaram mesmo. Não passou alguns meses, eles quebraram a parte da casa e aumentaram, ficou uma sala bem grande para poder receber mais pessoas. Aí eu percebi uma coisa, eu vi o quanto no Heliópolis tem pessoas de bem, pessoas que realmente querem melhorar a própria vida para melhorar a vida das outras pessoas. Então eu termino essa minha participação de hoje, primeiro agradecendo, como eu te disse, mas citando uma frase do Dr. Daisaku Ikeda, que é um filósofo e um pacifista e também meu mestre. Ele fala o seguinte, ó: seja como for, a grandiosa revolução humana, que é essa transformação pessoal pelo bem do outro, de uma única pessoa, ela é capaz de impulsionar a mudança do destino do país e é capaz de transformar o destino da humanidade. Então, é nisso, a conversa de hoje se resumiu a isso, sabe, Macarrão? Uma pessoa é capaz de mudar a realidade de si e, com isso, ela muda a realidade de muitas pessoas. E no Heliópolis, e os brasileiros, eles são pessoas assim, eles são pessoas que fazem a revolução humana deles em prol das outras pessoas. Então, estou muito feliz, muitíssimo obrigado por essa conversa de hoje, aprendi muito, cresci muito, estou feliz com o nosso resultado. Muito obrigado. E só para terminar, cara, se alguém quiser te acompanhar em rede social, não sei se você tem alguma coisa para passar aqui para o pessoal te acompanhar, porque pelo jeito que eu estou vendo aqui, meu amigo, que legal. Você já virou amigo de todo mundo aqui, irmão. Que bacana. Bom, é só anotar o meu nome, né, Alessio, como é um nome bastante incomum, bastante raro, então você me acha fácil nas redes sociais, né? Eu tenho um Instagram, é que de cabeça eu não lembro agora qual é o endereço meu do Instagram e nem do Facebook, porque é alessio.nunes ou Alessio Nunes, mas só entra lá, né, nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e coloca o meu nome, Alessio Nunes, e faz uma pesquisa que você acha bem facinho. E aí, por favor, me adiciona, vamos bater papo. A gente, né, Macarrão, se você permitir, me convide novamente para a gente continuar a conversa e abordar de outras formas. Mas eu estou nas redes sociais e recentemente a gente fez uma live sobre a questão das armas nucleares, que é um problema sério. A gente conversou com vários brasileiros maravilhosos sobre isso. Então, também estou desenvolvendo várias ações relacionadas à paz, à educação. E agora, com essa oportunidade maravilhosa de conversar com o pessoal do Heliópolis, com vocês e com os brasileiros. É uma grande honra. Muito obrigado mesmo. Vamos voltar a falar muito, sim. É um assunto também importante para a gente aqui. Meu irmão, que Deus te abençoe. Hoje, obrigado. Na nossa live, Macarrão com Molho, nosso molho foi Alessio Nunes. Fica com Deus, meu irmão. Tamo junto na luta.
para um mundo melhor, cheio de paz e alegria. Vambora! Felicidade sempre! Se cuida bem, boa sorte na luta. Se cuidem. Obrigado. Beijo a todos vocês! Tchau, tchau. Beijão. Se cuidem. Tchau.